Olá, eu sou a professora Cleovânia, professora de matemática, e nesta videoaula eu irei apresentar explicações sobre o PET volume 1 do ano de 2021. Estamos na segunda semana, habilidades direcionadas ao segundo ano do ensino médio. Vamos lá? O nosso tema é função do primeiro grau, função afim. A função é a relação entre dois conjuntos. Exemplo, função de A em relação a B. Nós temos dois conjuntos aqui. O conjunto A é o domínio. Ele está gerando valores. Quais foram os valores que ele gerou? 1, 2, 3. São os domínios. O conjunto B é o contradomínio. Ele foi gerado, gerou valores para ele. Ou seja, os números são 6, 7, 8 e 10. E temos a imagem, que são os valores que foram gerados a partir do domínio, conjunto A. A imagem que representa o número 1 é o 6, o número 2 é o 7, o número 3 é o 8. Se vocês notarem, há uma razão de aumento aqui. Do 1 para o 6 aumentou 5, do 2 para o 7 também aumentou 5, do 3 para o 8 também aumentou 5. A partir dessas informações, nós temos a relação entre dois conjuntos, domínio contra domínio e depois a imagem. E para chegar nessa informação aqui, precisamos da lei de formação da função do primeiro grau. Nós temos duas leis de formação. A primeira função de x, que é igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Trocou f de x por y, que pode acontecer. E é a mesma coisa. Importante, A é o coeficiente de x, ou seja, A precisa estar com uma informação. Já B é o termo independente, ele não precisa de outra informação. Muito importante, A e B pertencem ao conjunto dos números reais, porém, A é diferente de zero. Se A for zero, não é uma função do primeiro grau. A é chamado de inclinação ou coeficiente angular. B é chamado de valor inicial ou coeficiente linear. Quanto ao gráfico dessa função, o gráfico dessa função será sempre uma reta. A, que é o coeficiente angular, é responsável pela construção do gráfico. E se ele é A maior que zero, esse gráfico é função crescente. Agora, se for A menor que zero, é uma função decrescente. B é o coeficiente linear, é a ordenada do ponto onde a reta intersecta o eixo y. São informações importantes para resolver as próximas questões. Questão de número 1. Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício, representado pela letra X. Um número variando de 0 até 10. Conforme o nível X, o cliente paga uma taxa Y em reais, calculada desta forma. Primeira situação, nós temos que entender isso aqui. Isso aqui está dizendo o quê? Se o nível de desperdício X for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2, o cliente paga o valor de y igual x dividido por 2. Y representa a taxa em reais e x representa o nível.
ok? O segundo caso, vamos analisar essa situação. Se o nível de desperdício x for maior que 2 e menor ou igual a 4, o cliente paga o valor de y igual x menos 1. Lembrando que y representa a taxa em reais e x representa o nível. E o último caso, analisando, fala o seguinte: se o nível de desperdício x for maior que o 4, o cliente paga o valor de y igual 2x menos 5. Pronto, já está analisado. Na questão de número 1, ainda, temos uma representação gráfica das três funções dadas. Do ponto inicial aqui, lá no zero, traçou-se um segmento. Representa a função y igual x dividido por 2. Desse ponto até o ponto vermelho, esse segmento de reta em vermelho representa a função y igual x menos 1. Deste ponto vermelho, traçou o segmento de cor verde, significa a função y igual 2x menos 5. Esse gráfico ele foi criado com dois eixos. Em sentido horizontal, x, que representa nível de desperdício. Em sentido vertical, y, que representa taxa em reais. Se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi, e temos as 4 opções, escolhendo uma. Nós temos duas estratégias para encontrar a resposta. A primeira é pelo gráfico. Nós temos o valor 2,5. Esquece o zero. Vamos trabalhar com 2,5. Ele representa taxa. No eixo Y, eu vou marcar 2,5. Observe a seta. 2,5. Ele está entre 2 e 3. Ok? Na hora que ele encostou nesse segmento referente a essa função y igual a x menos 1, ele desceu e encontrou o seu par, 3,5. Aqui nós temos um ponto de encontro de um par ordenado, 2,5, que representa taxa em dinheiro, 3,5, que representa nível de desperdício. Se o cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi de 3,50. 3,5, letra B. A segunda estratégia é pela função dada. Esse valor 2,5, ele é maior que 2 e menor ou igual a 4. Então, eu uso essa função y igual a x menos 1. Tirando os dados, y será a taxa, 2,50. X é o desperdício que eu não tenho. Substituindo na função, ficou assim. Agora, eu vou fazer esse procedimento, eu vou inverter os lados. O que estava no primeiro membro foi para o segundo. O que estava no segundo foi para o primeiro. Eu preciso encontrar a variável, a letra, sozinha. Deixei ela sozinha. E o menos 1 foi para o segundo membro, trocando o sinal. Pensa comigo, eu tenho R$ 2,50. Mais R$1, eu tenho R$ 3,50. Ou seja, 3,5, letra B. Vamos falar um pouquinho sobre função de segundo grau, conhecida também como função quadrática. Sua definição: toda função f, domínio R contra domínio R,
seguida pela lei de formação função de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a precisa ser diferente de zero. Se pedir para encontrar os vértices dessa função do segundo grau, nós vamos trabalhar com essas duas fórmulas. Se solicitar raízes ou valor de delta, que é o nosso discriminante, vamos trabalhar com esse procedimento aqui, fórmula de Bhaskara e o delta. Envolvendo gráficos, vamos trabalhar também com essas informações sobre os vértices. Se A é menor que zero, concavidade voltada para baixo. Se A é maior que zero, concavidade voltada para cima. Ok? Então, é isso aqui. Questão de número 2. Dada a função y igual menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. A diferença entre os valores x e y, respectivamente, referentes ao par ordenado. X, vértice, y, vértice, do vértice dessa função é. E temos 4 opções, uma é correta. Aqui nós temos uma função do segundo grau, porque o expoente é o número 2, segundo grau, também conhecida como função quadrática. A nossa pergunta é o seguinte: eu quero saber a diferença do vértice x pelo vértice y. Nós temos que encontrar os valores que representa cada um, usando essas duas fórmulas, que representa o vértice de uma função do segundo grau. Agora eu tenho que pensar o seguinte: aonde está o valor numérico que representa a letra B, a letra A e o delta? Temos que localizar. Dada a função, está aqui. Nós temos o valor de A, B e C nela. O valor de A é o menos 3. O valor de B é o 2. O de C é 1. Substituindo aqui, ficou B é 2, ficou menos 2. Embaixo, 2 multiplicando por A. A é menos 3, está aqui. Resolvendo, ficou assim. 2 multiplicando por menos 3, menos 6. Jogo de sinal, menos com menos, mais. Aí eu pensei em um número para simplificar essa fração. Eu pensei no número 2. Aí ficou 1/3 positivo. Achei o valor do vértice x. Agora, do y. Delta. Eu não tenho delta aqui, não tenho informações, mas eu conheço a fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Irei substituir e encontrar o valor de delta. Quem é b? 2. Quem é a? Menos 3. Quem é c? 1. Substituindo as letras pelos seus valores numéricos. Resolvendo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Jogo de sinal, menos com menos, mais 4 vezes 3, 12 vezes 1, 12. Somando, achei o valor de delta. Vou substituir. Ficou menos 16, porque o delta é negativo. Coloquei menos 16. A multiplicando por 4. Qual que é o valor de A? Menos 3. 4 vezes menos 3. Resolvendo, ficou menos 16 dividido por menos 12. Jogo de sinal, menos com menos, mais. Depois pensei em um número que eu possa simplificar essa fração. Eu dividi por 4. Ficou 4/3. Agora eu vou subtrair menos 1/3 de 4/3. Denominadores iguais, posso resolver normal. 4 negativo e eu tenho 1 positivo. Eu devo 4, eu tenho 1 para pagar. Eu fico devendo 3 e eu divido em 3 pessoas.
ficou menos 1. Letra A. Questão de número 3. O gráfico que representa a função f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 2 é. Um desses gráficos representa essa função. Eu tenho duas estratégias para chegar na resposta. A primeira, eu vou analisar a concavidade da parábola, de acordo com as informações que eu tenho. O valor de A aqui é 1. A igual a 1. Ele é maior que 0. Eu posso concluir que quando A é maior que 0, concavidade voltada para cima. Representa este desenho aqui, ó, para cima. Então, essas duas opções estão fora. Ficou 2. Agora, a segunda estratégia é encontrar o vértice x. Eu vou trabalhar com a fórmula vértice x menos b dividido sobre 2a. Eu tenho os valores aqui. Quem é b? Menos 3. Quem é a? 1. Substituir, ficou menos da fórmula, menos 3 do valor de b, dividido por 2, que multiplica por 1. Jogo de sinal, menos com menos, mais 3 dividido por 2. Dividindo, eu tenho 1,5. Ele é positivo. A parte positiva fica entre 1 e 2 desse gráfico. Este gráfico aqui, ele foi desenhado na parte negativa. Então, ele também está fora. É a letra A. Questão número 4. Ao construirmos o gráfico referente à função de x igual menos x ao quadrado mais 2x mais 3, observemos que ele intercepta o eixo das abscissas, eixo x, em dois pontos distintos. Esses pontos são, e tem as opções. Isso aqui é muito tranquilo, pessoal. Basta encontrar as raízes dessa função, usando Bhaskara para poder resolver. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Primeira coisa, eu vou copiar a função e vou identificar os valores numéricos que representam a letra A, B e C. Quem seria o valor de A? Menos 1. O valor de B, 2. E o valor de C, 3. Agora, eu vou encontrar o valor numérico que representa delta. B vale 2, A vale menos 1 e C vale 3. Substituindo, ficou assim. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, ele vezes ele, 4. Jogo de sinal, menos com menos, mais. 4 vezes 1 vezes 3, resultou 12. Somando, achei o valor de delta. Agora, as raízes, observe a fórmula. Ok? Bom, valor de B é 2, vou substituir. Delta eu já tenho, é 16. O valor de A também tenho, menos 1. Substituindo, assim ficou. Agora eu vou resolver algumas coisas aqui, observem. Raiz de delta, que é o 16, é raiz quadrada do número 16, que resulta 4. Resolvi a raiz e agora a parte do denominador. 2 multiplicando por menos 1, menos 2. Agora, eu quero muita atenção aqui. Está vendo que aqui, entre o menos 2 e o 4, tem mais e menos? Significa que eu tenho duas raízes, x' e x'. Eu separei. Observando? Mais e menos. Só separei isso aqui, ó, o mais e o menos, que estava junto aqui. Agora, eu resolvo uma por uma. Devo 2, tenho 4, eu fico com 2 e divido por duas pessoas. Como é negativo, jogo de sinal. Mais com menos, menos. 2 dividido por 2, x' é igual a menos 1. Devo 2, devo 4. Devo 6,
dividido por menos 2. Jogo de sinal, menos com menos, mais 6 dividido por 2, 3. X' é igual a menos 1, x duas linhas igual a 3. Encontrei os pontos, as raízes. Letra B. Vamos falar sobre o tema função exponencial. Função exponencial é aquela em que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que zero e diferente de 1. A lei de formação. Função de x igual a elevado a x. X é a variável e ela está no expoente. A base, que é a letra A, ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. E na lei de formação, em função de x, podemos substituir também por y, tá bom? Pode substituir, que é a mesma coisa. A pertence ao conjunto dos números reais positivos, porém sem o zero. E A tem que ser diferente de 1. Gráfico dessa função exponencial, temos dois modelos, crescente e decrescente. O crescente, A tem que ser maior que 1. A curva, ela corta o eixo Y no ponto 1 e não intersecta o eixo X, ou seja, não encosta no eixo X. A leitura dele é feita da direita para a esquerda. Função crescente é aquela em que y aumenta toda vez que x é aumentado. Já a função decrescente, a é maior que zero e menor que 1. A curva corta o eixo y no ponto 1 e não intersecta o eixo x, não encosta nele. E a leitura desse gráfico é da esquerda para a direita. Essa função decrescente é aquela em que y diminui toda vez que x é aumentado. Questão de número 5. Observe a figura. Analisando ela, eu sei que é uma função exponencial. Preciso saber se é crescente ou decrescente. De acordo com a curva, ela está da esquerda para a direita. Então, é uma função decrescente, onde A precisa ser maior que zero e menor que 1. Está entre 0 e 1. Nessa figura está representado o gráfico da função de x igual b elevado a x, onde b precisa ser maior que zero. Lá na lei de formação eu apresentei que a base seria a letra A, porém aqui apareceu a base representada pela letra B. Não se preocupe, pode, tá bom? Pode substituir a base por outra letra. Se função de 1 somando com função de menos 1 é igual a 10 dividido por 3, o valor de B é. Temos 4 opções. Pessoal, olha essa análise. Eu vou descartar já o número 1, porque precisa ser menor que 1. Descartei. E outra que eu vou descartar. O número vai ficar entre 0 e 1. O 3 também está fora. Agora eu vou resolver e encontrar uma dessas opções. Função de 1 mais função de menos 1 é igual a 10 dividido por 3. Vou substituir nessa função. Vai ficar b elevado a 1. Esse número que está dentro do parêntese representa o x. Então, ficou b elevado a 1 mais b elevado a menos 1 igual 10 dividido por 3. Isso aqui é muito importante. Quando o expoente de uma potência é negativo, o que eu faço? Eu vou inverter. Vai ficar assim, b mais 1 sobre b.
Por ser negativo, ficou fracionário. Ficou o número 1 e o b embaixo, igual a 10 terços. O outro b, eu continuei. Tirei o expoente porque, mesmo não tendo, é o número 1. Agora aqui eu tenho que fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores, do 3 e do b. Ficará 3b. Segue meu raciocínio. Agora aqui ficou 3 frações com o mesmo denominadores. O que eu vou fazer? Achar os numeradores seguindo uma regra. 3b dividido pelo número de baixo, que é 1, resultou 3b. Multiplicando por b, ficou assim, 3b ao quadrado. É o nosso numerador. Depois, 3b dividido por b, ficou 3. Porque 3b dividido por b, eu corto as letras porque tem o mesmo expoente. 3 multiplicando pelo numerador, ficou 3. 3b dividido por 3, ficou b. Vezes 10, 10b. Observe isso aqui. Agora eu vou eliminar todos os denominadores, porque são iguais. E repete o que está em cima. Vou transformar isso aqui em uma equação do segundo grau, seguindo o padrão. 3b ao quadrado, o 10b passei para o primeiro membro, trocando o sinal, somando com 3 igual a 0. Agora nós temos uma equação do segundo grau, que tem que resolver e encontrar o valor de b, através das fórmulas de Bhaskara. Encontra delta e assim encontra as raízes. Agora, resolvendo essa equação do segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara. Primeiramente, descobri os valores numéricos que representam os coeficientes A, B e C. São os dados. Quem seria o valor de A? 3. De B, menos 10. E de C, o 3. Agora, encontrando o valor de delta. B vale menos 10. Substituindo a fórmula, ficou menos 10 ao quadrado, menos 4, multiplicando pelo valor de A, que é 3, pelo valor de C, que também é 3. Todo número negativo elevado ao quadrado se torna positivo. 10 vezes 10 é 100. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. 100 menos 36, 64. É o valor de delta. Agora, eu vou encontrar o valor de b, substituindo na fórmula das raízes. No lugar de x, eu coloquei b e mantive a fórmula. Substituindo, quem é b? É menos 10. Ele também é negativo, então se torna positivo. 10 mais raiz quadrada de 64 é 8. E o 2 multiplicando pelo valor de A, que é 3, resultou 6. Observe o seguinte, aqui eu tenho uma raiz, eu tenho uma outra raiz aqui embaixo. Equação do segundo grau, se encontram duas raízes. B', B'. Um positivo e o outro negativo. Ok? Se você analisar o mesmo procedimento aqui, vai dar a mesma coisa que este valor aqui em cima, porém o sinal é negativo. Resolvendo essa parte, B'. 10 mais 8, 18, dividido por 6. Pense um número que eu consiga simplificar o numerador e o denominador ao mesmo tempo. É o 6. 18 dividido por 6, resultou o 3. Agora o de baixo, 10 tira 8, 2. 2 sobre 6. Pense um número que eu possa simplificar essa fração, que ela fique a fração menor que tiver. Divido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 deu 3. Aí o que acontece aqui, pessoal? Aqui tinha as opções com o número 3, porém ele foi eliminado. Qual sobrou? Letra D.
Questão número 6. De acordo com a função f de x igual 5x menos 7, responda. Letra A. Qual é o gráfico que a representa? Pessoal, isso aqui é uma função do primeiro grau, função afim. O gráfico dessa função será uma reta, ou crescente ou decrescente, de acordo com o valor de A. Se ele for maior que zero, no caso é uma função crescente. Se fosse menor que zero, uma função decrescente. B. Qual é o coeficiente angular? Vamos na lei de formação. A é chamado de inclinação ou coeficiente angular. A está acompanhado com a letra X. Quem é o número? É o número 5. C. Qual é o coeficiente linear? B é chamado de valor inicial ou coeficiente linear. B é o termo que não precisa de nenhuma informação. Ele é independente. É o menos 7. D. Qual é o nome dado? Função polinomial do primeiro grau ou função afim. Letra E. Ela é crescente ou decrescente? Por quê? O valor de A é maior que zero. Então, é crescente, pois o valor do coeficiente angular é maior que zero. Letra F. Qual é a raiz? Basta você copiar a função e igualar a zero. 5x menos 7 igual a zero. Deixei o 5x sozinho igual a 7. Transferi o menos 7 para o segundo membro, trocando o sinal. Deixei a letra sozinha, 7 dividido por 5, 7 quintos. Essa é a raiz. Finalizamos mais uma videoaula. Se você gostou, acesse o meu canal e se inscreva. Lá tem outras questões sobre os planos de estudos tutorados, os PETs, do ano de 2021. Fique com Deus e até a próxima. Muito obrigada!